aqui para o próximo tópico é passe a cultura da sua empresa para a sua equipe de motoboys. Isso é fundamental, muito importante Muito passar a cultura. importante. E antes de explicar como você vai passar a cultura ou falar sobre passar a cultura, a gente precisa explicar o que que é cultura. O que é cultura, né? Exatamente. O que que é a cultura de uma empresa, né? E resumido em uma frase que eu achei muito legal, você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você é. O que que isso significa na prática? A gente acha que as coisas são como elas são, mas na verdade as coisas são como a gente é, como a gente enxerga o mundo. Eu estava até dando um exemplo, eu estava conversando com a minha mãe, às vezes a gente vê uma mulher que é islâmica, tal, de outros países, aqueles países que são mais Sim. fechados, e a gente vê ela vestida com aquela burca, e às vezes vem um pensamento de, pô, coitada, tadinha e tal. Mas muitas vezes na cabeça dela, ela foi criada daquela forma, ela acredita que aquilo é o certo e que as outras pessoas é que estão Estão erradas. erradas, né? E é muito louco, é muito difícil pra gente se colocar no lugar do outro, né? É. Por mais que a gente tente, como a minha avó que fala, né? Cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo. Então, é exatamente isso, cada cabeça é um mundo, né? A gente sempre vê o mundo como a gente vê a vida, da E nossa como a gente é, própria né? perspectiva, como a A gente é. gente olha e acha que as pessoas têm que entender como a gente é e nossa forma de viver e a cultura que a gente tem. Exatamente. Mas na verdade, cada um tem um pensamento próprio, Muitas né? coisas que são óbvias pra gente não são óbvias para as outras pessoas. Até uma dificuldade quando a gente vai preparar os conteúdos aqui, pô, às vezes eu tenho que pensar um passo atrás. Às vezes eu vou falar uma coisa que parece ser óbvia, mas às vezes quem tá assistindo tem que ter um passo atrás para poder entender. Uma vez que eu gravei alguns vídeos aí, teve um hater aí que falou, eu até agradeço a ele, se ele estiver me ouvindo agora, estiver assistindo o vídeo, ele escreveu assim, tudo que ele está falando é óbvio, né? Eu Óbvio. lembrei agora que você falou, tudo que ele está falando é óbvio. Então, mas é tão óbvio que as pessoas não fazem. E Exatamente. são nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, dentro do empreendedorismo e dentro do delivery e dentro do que a gente está falando, que as pessoas pecam. Porque as pessoas ficam imaginando, E é óbvio pra ele, né? É para óbvio na ele, visão dele. as pessoas ficam imaginando assim, eu tenho que fazer, para eu aumentar aqui o meu faturamento, as minhas entregas, eu tenho que fazer coisas mirabolantes, eu tenho que pôr uma faixa aqui na porta da hamburgueria, eu tenho que mandar soltar um balão, sei lá, pensa muitas coisas. E ela esquece as coisas mais simples que tem que fazer, porque tá ali na frente dela e ela não faz. E ela peca nisso e Exatamente. acaba não atingindo os objetivos. O simples bem feito sempre é muito mais poderoso do que você tentar ter uma ideia mirabolante que vai revolucionar e tal, quando na verdade às vezes o que é simples, o que é básico, e você fazer aquele básico bem feito, você não está E fazendo. repetindo também, né? E repetindo, mantendo a resiliência. Porque a Exatamente. maioria das pessoas pecam da seguinte forma: ela começa a fazer e depois ela para. Exatamente. Então, como você vai passar a cultura da sua empresa? Você já entendeu o que que é cultura, você já entendeu que a pessoa ela vê de uma perspectiva diferente, então beleza, então deve ser difícil fazer isso, né? E o exemplo que a gente quis dar aqui, que foi até uma frase que o Pedro Sobral falou, sempre bom dar os créditos a quem tem créditos, empreste os seus óculos para que a pessoa veja o mundo como você vê. Eu Ela achei top demais essa frase. é Eu até me imaginei pegando o óculos assim e passando passando para a pessoa. para a pessoa, enxerga aqui da É. forma que eu enxergo, né? Ela não vai enxergar a vida toda como você, ela não vai estar dentro da sua cabeça Sim. para ver como você pensa, mas por um momento você vai emprestar os seus óculos, você vai emprestar a sua visão para ela ver o mundo como você vê. Então, se tratando aqui de motoboy, até estendendo para toda a equipe de funcionário, qualquer tipo de funcionário que você tiver, a Pode ser visão interno, né? pode ser funcionário interno, pode ser que você trabalhe com alguém da sua família e ela tem uma visão diferente da sua. Você empresta a sua visão para que ela veja com seus olhos, né? Porque às vezes não, com A certeza maioria das vezes. o líder, o dono do negócio, ele pensa de uma forma diferente do funcionário. E você precisa fazer com que o funcionário pense da mesma forma de você e da mesma forma que são os valores da sua empresa. E eu fiquei pensando nessa frase, eu acho importante ressaltar isso, passar essa visão, não é você ficar irritado, como eu fiquei várias vezes, você tentar impor,
né? E você exigir, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso é uma imposição. Isso pode durar por meia hora, 4 horas, pelo aquele dia. Depois, se ele não tiver os seus óculos para ver a visão como você tem, ele vai voltar a fazer a coisa errada. E Exatamente. aí é aquela velha frase que sua mãe sempre fala, né? Que a gente tem, sempre vê dentro de restaurante. Pô, não adianta falar com eles, não adianta falar, eles estão fazendo errado tudo de novo aquilo que eu falei, é porque a gente não está emprestando os nossos óculos para eles terem a visão, né? Isso foi muito legal.